bastarda inconveniente, o trono vazio, a coroa no ar e a sombra da Elizabeth. No verão abafado de 1553, a Inglaterra respirava com o mesmo esforço do seu rei, Eduardo VI, magro até parecer um vulto de si mesmo, tossia sangue sobre fronhas reais, enquanto os homens mais poderosos do reino seguravam penas e planos. No andar de cima, o corpo do rei afundava, no andar de baixo, o conselho costurava o futuro, como quem prepara um velório. E no meio disso tudo, em silêncio absoluto, estava ela, Elizabeth, bastarda, protestante, meia-irmã do rei moribundo, culta demais, discreta demais, perigosa demais, ignorada oficialmente, mas lembrada em todo o sussurro político. Quando ela entrava num cômodo, até a madeira das paredes parecia escutar. Ninguém dizia o nome dela em voz alta, mas todo mundo pensava. Porque se a Maria era herdeira por lei e Jane Grey o projeto político da vez, a Elizabeth era a carta que ninguém queria puxar, mas que podia ganhar o jogo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e esse é o quarto episódio, ou quinto, da nossa série documental sobre Elizabeth I aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar num dos anos mais sufocantes da história inglesa e talvez o mais perigoso da vida da nossa protagonista. Esse episódio é sobre o ano em que Elizabeth quase desapareceu da história. Quase. O irmão morre, a prima vira rainha por 13 dias, a irmã sobe ao trono com espada em punho e missa em latim, e Elizabeth vai se tornando a figura mais temida da Inglaterra, sem dar um pio. Ela não levantou exército, não escreveu manifesto, não fez aliança, mas resiste e sobrevive. Porque quando todo mundo achava que ela era só uma sombra entre católicos e protestantes, ela estava aprendendo a respirar onde não havia ar. Mas em uma Inglaterra que ainda cheirava fumaça de hereges queimados, ninguém sobrevive tanto tempo sendo mulher, bastarda e protestante por acaso. Então já sabe, pega o chazinho, o vinho, o cafezinho ou só se ajeita no sofá, porque o episódio de hoje é aquele drama Tudor feito para quem ama política, intriga e histórias de sobrevivência com cheiro de veludo e pólvora. O verão de 1553 chegou com um céu baixo sobre a Inglaterra, como se as nuvens soubessem que alguma coisa estava morrendo. O sol batia em Whitehall, mas ninguém chamava aquilo de luz. O menino rei estava morrendo e todo mundo sabia, só que ninguém dizia. Como você vai dizer isso em voz alta? O silêncio da corte era quase sagrado, criados falavam baixo, as portas fechavam devagar, até os ratinhos, se alguém prestasse atenção, andavam com menos pressa. O Eduardo VI, o menino rei, estava no fim. Literalmente, aos 15 anos, o rei era só osso, suor e fé protestante. Os médicos tentavam fingir que havia esperança, mas nem o cheiro do quarto deixava dúvida. O Eduardo tossia sangue, tinha febres que o faziam delirar, suava até molhar os lençóis e seus ossos já marcavam o tecido como pregos. Os relatos da época falam de crises respiratórias tão violentas que o rei parecia estar se afogando em seco, sufocando no próprio corpo. Provavelmente era tuberculose, mas naquela época a palavra ainda não fazia parte dos diagnósticos médicos. Era chamada de tisica real. E nesse caso estava transformando o trono em leito de morte. O menino rei, que cresceu entre traduções bíblicas, sermões reformistas e aulas de grego, agora morria aos poucos numa cama grande demais, num quarto abafado demais, num reino com certezas de menos. E aí que a política entra pela porta dos fundos, calçando chinelos. O rei pode até estar morrendo, mas o poder não. O duque de Northumberland, aquele que já vinha dominando o conselho, não esperou nem o rei dar o último suspiro para pensar no plano B. Ele sabia que se a Maria Tudor, filha da Catarina de Aragão, subisse ao trono, não ia sobrar nem a cadeira dele. Maria era católica, convicta e vingativa. E o duque sabia, ela ia desmantelar tudo que ele construiu, ia devolver o país a Roma, restaurar missas, reverter leis, e ele ia parar, na melhor das hipóteses, no exílio. Na pior, bom, a Torre de Londres nunca ficava vazia por muito tempo. Então, o golpe começou de caneta na mão. Eduardo
Eduardo, fraco demais para andar, mas ainda rei o suficiente para assinar, começou a redigir um documento que mudaria tudo, Device for the Succession, ou pra gente a especificação da sucessão. Nome bonito para um plano arriscado. O testamento, que deveria seguir a ordem natural da lei, Maria I, depois a Elizabeth, foi redesenhado com outra lógica, proteger a reforma protestante. Na primeira versão, o rei dizia que o trono devia ir para os herdeiros homens da sua prima protestante, Frances Brandon, que era filha da Maria Tudor, a irmã do Henrique VIII. Só que o problema é que ela já estava mais velha, não teria mais filhos e ela só tinha filhas mulheres. Aí pensaram em já pular para a filha mais velha na segunda versão, Lady Jane Grey. O problema, Jane não tinha filhos, era uma adolescente recém-casada, nem o papel quis assinar isso fácil, foi preciso usar tinta, rasura e chantagem. A Elizabeth, nesse momento, não era nem mencionada, nada, silêncio total. O nome da filha da Ana Bolena não aparecia em lugar nenhum, isso é importante, porque ignorar alguém no mundo Tudor era o maior tipo de ameaça que você podia fazer. Não nomear Elizabeth era o mesmo que dizer ela não conta, ela não existe, mas ao mesmo tempo ela é perigosa demais para ser lembrada. E ainda assim ela estava em todo lugar, por mais que o conselho tentasse apagá-la do papel, a Elizabeth começou a surgir nas entrelinhas, em cartas trocadas entre embaixadores estrangeiros, em cochichos entre os nobres desconfiados, em olhos que olhavam rápido demais quando ela passava. Ela não era o plano A, mas ela começava a parecer um plano B inevitável. No momento, Elizabeth estava em Hatfield, oficialmente fora de tudo, mas nunca realmente fora. Elizabeth lia, Elizabeth ouvia, Elizabeth recebia cartas, e enquanto o país prendia a respiração, esperando o rei morrer, ela já estava treinando a própria respiração. Porque ela sabia, quando o trono vaza, a cadeira real não fica vazia. E quem está perto demais, senta no trono ou cai. E é nesse clima que surge Robert Dudley. Sim, você pode anotar esse nome, porque ele vai voltar muitas vezes. Filho do próprio Duque de Northumberland, o Robert tinha tudo o que deixava a corte em alerta. Beleza, sangue nobre, presença charmosa e protestantismo fervoroso. Era jovem, casado com uma tal de Amy Hobstart, que não aparecia muito na corte, mas circulava pelos corredores com a desenvoltura de quem sabe que o poder é mais sedutor que amor verdadeiro. E foi nesse cenário que os caminhos do Robert Dudley e da Elizabeth se cruzaram oficialmente. Alguns biógrafos sugerem que eles já se conheciam antes, cresceram em círculos similares, tinham alguns amigos em comum e ambos eram jovens, cultos e bem disponíveis. Mas agora era diferente, agora a morte do rei transformava todo olhar em arma. A Elizabeth viu o Robert viu a Elizabeth e ninguém esqueceu. Não foi romance ainda, foi química política. A Elizabeth sabia que aquele jovem ali, com o sobrenome certo naquela época e o carisma afiado, era alguém que podia ser útil. E Robert, do outro lado, sabia que a bastarda esquecida podia muito em breve ser a mulher mais importante da Inglaterra. A amizade, ou qualquer que tenha começado ali, não nasceu do cupido, nasceu do poder. Mas nada disso importava ainda, porque o Eduardo ainda não tinha morrido. Calma, gente, só que a morte dele foi um espetáculo silencioso. Então, no dia 6 de julho de 1553, o Eduardo VI morreu. Aos 15 anos, num quarto escuro com os olhos voltados para o teto. E não avisaram de imediato a morte, porque antes disso o conselho precisava garantir o próximo capítulo da peça. Ninguém queria gritar "o rei morreu" sem saber quem sentaria no trono. Mas, como a Inglaterra era um teatro de simbolismos, o fim do Eduardo não seria completo sem o último ato de impacto, o funeral. E claro que até isso virou uma disputa política. O corpo do Eduardo ficou esperando quase um mês para ser enterrado. Sim, porque ninguém sabia o que fazer com um rei morto e um trono em aberto. Enquanto isso, a Jane Grey subia, calava e o conselho se reorganizava. Tem o vídeo completo da Jane aqui e do Eduardo se você quiser ver. Mas
Quando a poeira finalmente assentou, ou melhor dizendo, quando a espada católica da Maria Tudor retomou o controle, que a gente já vai falar, o Eduardo foi enterrado. Só que do jeito dele, o funeral aconteceu no dia 8 de agosto de 1553, na Lady Chapel da Abadia de Westminster. O funeral foi o primeiro protestante, sem missa, sem latim, sem padre católico, só salmos em inglês, leituras bíblicas diretas, sem os excessos papistas. A Maria não compareceu ao funeral. Os relatos não explicam o motivo, mas o rito protestante certamente contrariava suas convicções católicas. Agora, segura essa. Quem estava lá no funeral do Eduardinho? Discretamente, mas com a postura de quem sabia o impacto da própria presença. Elizabeth. Ela não era rainha, não era herdeira oficial, tinha sido riscada do testamento, mas ela foi, vestida de preto da cabeça aos pés, sem nenhum brilho, nenhuma cor, nenhum colar chamativo. Um luto quase teatral, só que sem fala. A presença dela foi um manifesto silencioso. Ela não falou, mas todo mundo falou dela. Ela ficou afastada do cortejo principal, claro, nada de posição de destaque, mas os diplomatas notaram, os embaixadores escreveram sobre ela e o público cochichou, ela tá ali. Isso bastou. Lá no meio da encenação toda, que foi a proclamação da Jane Grey, quem é que reaparece nos bastidores? Ela mesma, a bastarda favorita dos embaixadores protestantes e nossa também, Elizabeth. Ainda ignorada no testamento, ainda não proclamada nada por ninguém, ainda sem uma frase pública, mas absolutamente presente, presentíssima, aliás, como um espectro, como uma carta que ninguém joga, mas ninguém ousa rasgar. Se a Jane Grey era a noiva do golpe, Elizabeth era o plano B, que ninguém assumia, mas todo mundo considerava, porque se a rainha dos 9 ou 13 dias escorregasse, convenhamos, a chance era alta, a próxima mulher protestante da fila usava rímel fino, falava latim e já estava ensaiando o papel há anos, God Save the Queen. Jane Grey, coitada, ainda achava que estava entrando num conto de fadas, ela não queria estar lá, né? Mas enfim, aos 16 anos, estudiosa, devota, ultra protestante, ela foi basicamente empurrada para dentro do trono com a força de todos os Dudleys reunidos. Filha da prima do rei, casada recentemente com o filho do Duque de Northumberland, a Jane era inteligente demais para não perceber que era uma peça, mas jovem demais para recusar. Quando chegou à Torre de Londres, disseram a ela que ela seria hospedada. Quando desceram a proclamação no dia 10 de julho, ela entendeu. Era rainha. Rainha por decreto, por testamento, por estratégia. Rainha sem ter pedido, sem ter sido treinada, sem ter se sentado sequer uma vez ao lado do rei. No papel ela era rainha, tinha selo, brasão, trono, coroas, mas nas ruas o povo sussurrava, cadê a Maria? O conselho até tentou dar aquele gás simbólico, levou ela para a torre, tratou como soberana, soltou proclamações, mas ninguém se empolgou. Nem mesmo os nobres pareciam convencidos e os olhos do povo estavam voltados para outro lugar. Maria Tudor, a irmã mais velha, legítima por lei, católica fervorosa e filha da esposa espanhola. Quando a Maria escapou da prisão, que o Northumberland planejava, ela não foi para a prisão, calma, ela se refugiou em Suffolk e a balança mudou de lado. Era ela que tinha o sangue legítimo. Era ela que o povo via como rainha verdadeira e Elizabeth sabia disso. Agora, pensa comigo, você é Elizabeth, sua irmã mais velha, católica, tá juntando tropas para marchar para Londres. Sua prima Jane, protestante como você, mais do que você, foi coroada por papel e desespero. Seu nome está sendo cotado em cartas diplomáticas com possível solução do compromisso. O que você faz? Nada. Absolutamente nada. Mas as cartas, embaixadas imperiais francesas, espanholas, todas registraram nesse período o aumento no número de propostas matrimoniais envolvendo Elizabeth. Ninguém sabia exatamente qual seria o rumo da sucessão, então começaram a sondar, e se a bastarda virar rainha, podemos garantir que ela se case com alguém do nosso lado? Teve cartas sugerindo um príncipe da Saxônia, outra sugerindo um francês de segundo escalão, e claro, teve rumor de que os Dudley queriam que ela se casasse com o Robert. Só que tinha um pequeno detalhe, o Robert era casado, mas de qualquer forma, ninguém sabia se a Elizabeth queria se casar.
E aqui a gente entra nesse território delicioso das entrelinhas históricas, porque Elizabeth, desde cedo, dominava a arte de deixar perguntas sem respostas. E sobre casamento, ela dava um show. Quando pressionada, dizia que considerava todas as propostas com respeito. Quando provocada, dizia a coroa e a liberdade não cabem no mesmo travesseiro. Quando elogiavam a sua beleza, ela respondia com uma citação em latim. Eu vou até pesquisar uma citação em latim para responder assim. E o povo adorava, porque para muitos a Elizabeth já era imagem da rainha que ainda não tinha sido, firme, enigmática, culta. Uma mulher que sabia dizer não sem mover os lábios. Enfim, essa semana, entre 10 e 19 de julho, foi talvez a mais tensa da vida da Elizabeth. Ela não podia apoiar Jane, isso a colocaria como traidora se a Maria vencesse, mas também não podia declarar lealdade a Maria, isso a afastaria da corte protestante que ainda dominava Londres. Ela só podia fazer uma coisa: esperar. Esperar e ler. Esperar e escrever. Esperar e, claro, manter as visitas discretas do Robert Dudley. O jogo não era sobre quem gritava mais alto, era sobre quem sobrevivia quieta. E ninguém jogava melhor esse jogo como Elizabeth. Só que a Maria com tudo isso? A morte do Eduardo ainda ecoava como uma tosse abafada nos corredores de Whitehall, quando o país inteiro teve que escolher entre o testamento e a tradição. Entre Jane Grey, a rainha de 9 ou 13 dias, e a Maria Tudor, a filha legítima da Catarina de Aragão, banida da linha de sucessão, mas não do imaginário coletivo. O Conselho Real ainda tentava manter a pose, ainda colava cartazes com o nome da Jane, forçava juramentos de lealdade, mas já era tarde. A Maria tinha feito exatamente o que esperavam que ela não fizesse: agisse rápido. Ela se isolou no leste da Inglaterra, em East Anglia, uma das regiões mais católicas do país, onde o povo ainda beijava crucifixos escondidos e os padres ainda murmuravam missas em latim nas entrelinhas. E foi de lá que ela escreveu a carta ao conselho que mudaria o jogo, declarando-se a única e legítima rainha da Inglaterra. Era oficial, era política e era uma ameaça, porque nesse momento a Maria deixou de ser uma sombra do passado e virou a ponte da lança de um levante para o futuro. Em poucos dias ela transformou aquela declaração em ação. Montou um pequeno exército e o detalhe mais simbólico: era composto majoritariamente por camponeses, fidalgos locais e mulheres. Sim, mulheres costureiras, camponesas, viúvas, gente que se identificava com a Maria não por política, mas pela fé católica. Foi um levante devocional quase místico. Ela não precisava prometer ouro ou títulos, bastava o crucifixo, e isso assustou Londres de um jeito que os Dudley não estavam preparados para encarar. Você não está preparado para o que vem a seguir. Northland, o cérebro do golpe pró-Jane Grey, ainda tentou fingir controle. Primeiro mandou cartas convocando tropas, depois tentou pessoalmente sair da capital e marchar contra Maria, achando que ela fugiria. Mas o que ele encontrou foi o oposto. Ela já estava armada, e ele politicamente sozinho. Um por um, os membros do conselho foram pulando fora, picando a mula, desertando, jurando lealdade a Maria com a mesma velocidade com que tinham proclamado a Jane, clássico movimento Tudor, salvar o próprio pescoço antes de salvar o plano. E quem diz que eles estão errados? Enquanto isso, a Jane Grey estava trancada lá na torre, rainha sem título, sem coroa oficial, sem multidão, sem apoio. Mesmo sem marido, o jovem Guildford Dudley já não sabia se era príncipe consorte ou prisioneiro. A própria Jane escreveu cartas da torre para Maria, explicando que foi levada a aceitar a coroa por influência dos outros, pedindo clemência e dizendo não desejar cair sobre a acusação sozinha. E aí foi no dia 3 de agosto de 1553 que tudo virou teatro, e a Inglaterra assistiu a cena que definiria não só uma mudança de poder, mas o início de uma nova era. A Maria entrou em Londres montada em um cavalo, e não era só desfile, era um ritual político. Ela entrou em Londres em cortejo triunfal em 3 de agosto de 1553, e Elizabeth apareceu entre as damas da corte ao lado dela, visível para aquelas que observavam. Silenciosa, mas presente, isso era um balé silencioso entre as irmãs. A mais velha, a triunfante, a mais nova, observava
conservadora, a mais católica coroada, a mais protestante disfarçada. Esse gesto, colocar Elizabeth na procissão e depois andar de mão dadas com ela, foi estrategicamente calculado. Maria queria deixar claro, ela é minha irmã, ela me apoia, estamos juntas, estamos junto. Mas também mandava outra mensagem, ela está sob vigilância, ela me deve. Era a performance política em traje de festa e o povo surtou. Gritou, jogou flores, tocou sinos, muitos viram naquilo a vitória da verdadeira linhagem Tudor, a volta do catolicismo, o retorno da ordem. Mas no meio da celebração, os mais atentos viam que ali existia uma rachadura, porque Maria olhava para a multidão, Elizabeth não. Maria erguia a mão, Elizabeth mantinha no colo, Maria beijava crucifixos, Elizabeth apenas sorria com os olhos. Cenas que entraram para a história agora. Maria ergueu um crucifixo de ouro, beijou 3 vezes e abençoou a multidão com palavras em latim. Um padre se aproximou da carruagem com uma vela benta, ofereceu para Elizabeth. Ela pegou com as 2 mãos, como quem respeita um presente, mas não acendeu. Ao final do cortejo, uma criança grita God save the Queen, e não se sabe até hoje se foi para Maria ou para Elizabeth, que estavam lado a lado naquele momento. Nos bastidores, o clima era menos poético. O conselho foi reformado na mesma semana. Todos os envolvidos na ascensão da Jane foram presos. O Northland, que tinha se rendido esperando misericórdia, perdeu a cabeça. Foi executado sem cerimônia. Os filhos dele, todos, incluindo Robert Dudley, foram presos na torre também, mas não executados por enquanto. A Jane Grey, curiosamente, foi mantida viva. A Maria ainda cogitava mandá-la para um exílio rural, longe da corte, com a desculpa de que ela era jovem e inocente demais para morrer. E a Elizabeth, de novo, adivinhem, não disse nada. Apenas seguiu cada passo do protocolo, participou da entrada triunfal, beijou a mão da irmã, jurou lealdade. E manteve aquele olhar distante, mas presente. Porém, dentro da corte a conversa era outra. A rainha não confiava nela. E isso ficou bem claro rápido. Conselheiros católicos como Stephen Gardiner e o embaixador Renard começaram a cochichar nos salões do palácio que Elizabeth era o centro do protestantismo disfarçado, uma herdeira informal, uma herege com vestido branco. Maria, naquele momento, estava tentando manter o equilíbrio. Sabia que precisava mostrar piedade para não começar o reinado com sangue. Spoiler, não rolou. Mas também sabia que a fogueira já estava armada. O povo queria missa, queria latim, queria castigo. E isso fazia da Elizabeth um problema. A irmã não só era um símbolo da reforma, como também era popular e o mais perigoso. Era muito inteligente. Nas cartas que circulavam entre o conselho e os embaixadores estrangeiros, a Elizabeth começou a ser chamada de influência perigosa e coração ambíguo. Ninguém sabia ao certo se ela tinha apoiado a Jane, mas também ninguém acreditava que ela queria ver a Maria firme no trono. A dúvida era o problema, porque dúvida é tudo que um reino católico e caótico recém-recuperado não pode ter. E assim, nesse breve momento de aparente reconciliação, já estava desenhado o campo de batalha do futuro. Maria era rainha, mas Elizabeth, enigma. A presença silenciosa que nenhum conselheiro conseguia ignorar, e o povo via nas duas um espelho rachado, fé contra inteligência. Dogma contra diplomacia, missa contra a leitura, sangue contra a bastardia. O que parecia reconciliação era só um prelúdio do novo jogo, e dessa vez a rainha confiava em tudo, no futuro, menos na irmã. Elizabeth agora vivia à sombra de uma cruz e de uma coroa que não era dela, ainda. Enfim, quando a gente olha para trás, para esses 4 episódios que a gente já percorreu juntos, dá para dizer que o caminho da Elizabeth até agora não foi uma simples linha reta rumo à coroa, foi um campo minado, cheio de silêncios calculados, olhares disfarçados, cartas não respondidas
e uma inteligência quase sobrenatural para sobreviver num mundo onde falar demais matava e falar de menos também. A Elizabeth, que a gente conheceu lá no começo, filha bastarda da mulher mais comentada da Inglaterra, cresceu sob desconfiança, isolamento e expectativa. Primeiro foi a menininha do vai dar em nada, depois a adolescente observada demais para ser ignorada. Agora ela é uma mulher jovem que já viu um irmão definhar no trono, uma prima virar rainha por 9 ou 13 dias, e uma irmã mais velha assumir o país com uma espada católica em uma mão e um rosário na outra. E mesmo assim, Elizabeth está ali, viva, em pé, do lado da carruagem, como quem diz, vocês podem me riscar do papel, mas nunca vão me tirar da história. Esse episódio que a gente termina agora, e eu peço desculpas por ter sido mais curto, mas eu tô naqueles dias do mês que a enxaqueca não me deixa nem pensar. Enfim, foi o episódio do silêncio, do disfarce e da sobrevivência emocional. Porque enquanto o povo delirava com a chegada triunfal da Maria Tudor e os conselheiros tremiam com medo de escolher o lado errado, quem mais entendia o jogo era Elizabeth. E ela não declarou, não protestou, não escreveu panfleto, não fez aliança, mas circulava como uma presença magnética. O nome dela aparecia em cartas internacionais, em relatórios secretos, em cochichos de embaixadores. A cada passo em falso que a Jane Grey dava, o nome da Elizabeth ganhava força. A cada gesto de misericórdia que a Maria ensaiava, a sombra da irmã mais nova ganhava mais nitidez. E quando as duas entraram em Londres juntas, uma vestida de glória, outra de silêncio, todo mundo sabia. O espetáculo era de Maria, mas a atenção era toda de Elizabeth. E agora? Agora começa o reinado da Maria, agora começa a nova ordem católica que se instala com gosto e sem sutileza. Missas em latim voltam a ser obrigatórias, crucifixos reaparecem nas repartições públicas, protestantes começam a ser presos e em breve queimados. E onde entra Elizabeth nisso tudo? Entra como símbolo vivo do que a Maria quer apagar. Uma mulher protestante com sangue real e com o mesmo carisma da mãe decapitada. Elizabeth, que entrou na carruagem como irmã leal, logo vai virar o rosto da ameaça herética. Vai ser interrogada, vai ser mantida sob proteção na Torre de Londres e ficou presa também na mesma torre, a de Londres, onde Ana Bolena passou os seus últimos dias. Dizem que foi no mesmo quarto e que Elizabeth passou noites em claro ouvindo o eco dos passos da própria mãe, o medo de virar fantasma como ela. Enfim, no próximo episódio a gente entra de cabeça amanhã na fase mais sombria da vida da Elizabeth, a fase em que cada palavra podia ser prova de traição, em que uma carta atrasada pode virar sentença de morte, onde o jogo de poder exige mais do que charme e inteligência, exige sangue frio. A gente vai ver a revolta de White, o retorno do nome da pobre Jane Grey que não tinha feito nada como ameaça, a reviravolta que transforma Elizabeth de convidada de honra em prisioneira sem direito à apelação e a soltura simbólica no exato dia da morte da mãe dela. Coincidência ou um aviso? E se você achou que até agora Elizabeth foi fria, estratégica e misteriosa, espera só pra ver o que ela faz quando o mundo todo tá contra ela e mesmo assim ela segue de pé. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, porque amanhã tem vídeo melhor ainda sobre a Elizabeth. Aqui, o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã para mais um Steph Flix.